aqui olha a Josi, a Vivian. Bem-vindas e boa noites de fé. Estamos aqui para iniciar mais o capítulo 7, né? Deixa eu só aumentar o volume aqui para ficar um pouco melhor. Para gravação. E a gente começou a discutir, eu já comecei a falar aqui, dar um espetáculo sobre o item de hoje, que é prefira os lambdas às classes anônimas, né? A gente tá aqui no livro, começando no capítulo 7. Inclusive, só vou comentar aqui que eu subi aqui no item 14 do último encontro aqui, que eu também fiquei assim, eu tinha entendido, mas não muito bem, essa parte de interfaces marcadoras. Eu queria só mostrar para vocês que eu subi no repositório e aqui no capítulo 7, não, no 6, esse pacote aqui, Marker Interface, que é a interface marcadora em inglês, né? E aí tem um exemplo aqui, só dar uma pincelada aqui, a interface, que é um produto físico, tá? Que eu acho que não tinha ficado bem claro para mim. Tinha ficado assim, no livro tinha uma contradição dizendo que é para usar a classe marcadora quando quer definir um tipo, aí não use, e aí eu fiquei com dúvida. E aqui tem um exemplo assim, por exemplo, de um e-commerce, por exemplo, se você vai vender um livro, um book, e um e-book, tá? Vão fazer de conta que essas duas classes representam um e-book e um book. E aí, nesse caso aqui do book, que seria o book, o livro físico, aí ele vai implementar um produto físico. Aí seria a interface marcadora para identificar esse produto, entendeu? E aí ele tá... Tem aqui um testezinho aqui que ele compila e retorna o preço para ele calcular o frete diferente porque um tem frete e o outro não, certo? Aí eu só queria mostrar, na verdade, isso aqui a gente já passou, né? Mas a gente não tinha feito nenhum exemplo, então eu subi lá, se vocês quiserem. E fica, né, no repositório pra gente dar uma olhada. E aqui a gente tá falando hoje de começando o Lambda e no... Tá, vamos lá falar de classe anônima, porque eu fiz um pacote aqui, separado até, eu acho que eu poderia colocar dentro do capítulo 7, mas eu botei separado aqui. Porque o classe anônima é uma coisa meio, não sei se é básico ou não, se é usado ainda ou não. Ô, Gi, não Oi? querendo interromper, já interrompendo, Não, eu, pode eu falar. abri um, eu abri um PR com duas classezinhas. E Ah, aí, eu acho que lá, eu tô entendendo que classe anônima é aquilo, eu coloquei lá um exemplo que você tem um run, thread com run, né? Eu acho que aquilo é uma classe anônima. Você puxar aí, a vamos, gente vê se vamos é, se não puxar. é. Vamos puxar aqui. Vamos puxar agora. Que bom, que bom. Temos contribuidoras no nosso repo. Tem duas classes. Lambda. Nossa, tá tudo horrível. Acentuação. Não, eu acho que é porque aqui tá. Ah, tem que ver o É, encode, né? O encode que tá. é, não sei. Vou baixar Sempre aqui. é que eu fico colocando umas observações e aí eu ponho acento, né? Ele não Não, mas não gosta. tem problema. Você tem que usar o ISO 800 lá, não sei o que, não sei o que lá, para ele funcionar, não ficar todo corrompido. Que a gente usa um padrão de encode latino, né? E as ideias vêm com padrão
Unicode, o TF8, que é o americano. TF, né? Ah, tá. Inclusive tive problema disso esses dias. Onde é que tá? Onde é que foi? Pra onde é que foi? Acho que é ali mesmo, no capítulo 7. Deixa eu ver. Aqui aparece, né? Cadê? Introdução a lambdas. Capítulo 7. Lambda. Rinaldo. É que é o cara que eu tava assistindo o vídeo, né? E ele é super didático. Ah, E tá aí ele tava certinho aqui. explicando como que a gente fazia no passado, né? Hum, Então, se eu olhar ali na linha 21, tá vendo que tem ali um new thread, uhum. new runnable? Aí você abre chaves e você sobrescreve esse método run. Não é isso uma interface, uma classe anônima? Porque assim, Isso. não tem nome. Eu estou implementando aí uma função, mas não tem nome nessa Isso. classe. É a Na minha, ideia. Eu entendi que é isso aí mesmo. é, Só que daí eu queria. O que que eu queria? Eu queria fazer isso aqui fora. E daí não tava dando. Acho que era por isso. Eu não posso porque tem pegar que isso estar aqui. dentro, né? Que não Vai tem ter que estar nome. dentro de outra. É, é isso. Só que eu vi outros exemplos aqui de fazer uma classe anônima. Aqui ele criou uma thread, ó. Utilizando o Lambda, né? Beleza. Legal. Dá pra executar isso aqui? Acho que tem Ah, testezinho. Deixa eu ver. O nossa, sabe que eu que que ele nem sei. faz? Ah, dá. Tô jconf dia pensando. 3, jconf dia 3. O que que ele faz? Esse exemplo aqui tu fez pra... vamos ler aqui. É o exemplo É, do Rinaldo. porque nesse vídeo aí, ele fala de lambdas e interfaces funcionais, né? Quando você cria uma lambda, você está usando esse SAM, que é Single Abstract Method, é uma interface que tem um único método abstrato, né? E aí você pode, nessa interface, colocar essa anotação, Functional Interface ou não, né? Mas assim, se a interface tem um método abstrato, aí você pode usar ela numa expressão lambda. E aí eu criei uma interface, aquele function custom que está ali no capítulo 7 seria uma interface funcional. Então, aí no main, eu estava só mostrando como é que fazia antes, né? E como que você declarava esse thread, e aí era super verboso, né? Você tinha que fazer new thread, fazer o override do método run, né? E aí quando surgiu as lambdas, isso aí virou o que está na linha 29. Em uma linha você consegue fazer o que Ah, você tinha que tá. fazer em... Essa parte É, aqui de cima, que é isso, foi substituído por só uma linha. isso. A partir do Java 8 você consegue fazer em uma única linha usando a lambda, Por né? quê? Porque o método run, ele é abstrato. Seria isso? Pode até entrar aí nesse run E isso, a gente só para... pode fazer isso quando ele é um método... Não, ele é um public Ah, void. não, ele não é. Peraí, Mas essa daí a, não é. mas a thread... É porque... A thread não é. O que, que tem a ver com implemento em Runnable? É que nos exemplos que eu vi ali também eu não entendi muito bem essa parte aqui, porque esse exemplo aqui, por exemplo, tem um animal que tem um método. Aí o exemplo um ele, ó, cria a classe, seria uma classe, mas aqui tem nome, né? Grad. E aí eu não entendi muito bem por que, que eu tenho que ter. Qual é a moral da interface aqui? Aí ele cria um método aqui dentro, ó, público, para Uhum. executar esse Greeting interface. é a interface. É, eu não Aham. entendi muito bem essa parada de classe anônima. Ali dentro do exemplo que você mostrou, tá bem claro, né? Porque ele não tem nome. Aqui, aí a Sim. gente foi substituído.
mas ali no outro exemplo que eu vi ali, eu não consegui entender muito bem É, o que eu tinha visto. eu pus esse da Thread e esse JButton aí, que também era muito usado assim com Java Swing, né? Que você tinha que fazer esse Action Listener. Ali na linha 34, tá vendo que tem um New Action Hum, Listener, aí você aham. implementa esse Action Performance, né? E ele fica até em cinza aí no IntelliJ, porque aí ele sugere, não, você não precisa fazer tudo isso, né? Ah, então agora eu tô me ligando, porque eu uso muito isso aqui quando eu implemento isso, alguma coisa assim, ação de botão. Aí ele fica tudo. Ou Então, um clique, alguma coisa assim, sabe? é porque ele fala que você pode fazer pela É, se Lambda, eu botar um né? replace aqui, ele vai mudar. Ó. É, ele vai encurtar. É, e ficou que nem tá aqui embaixo, né? Que deixou explícito pra poder mostrar a diferença. É, Ah, tá, mas entendi. Então esse o New Action Listener é que é a classe anônima, a nesse caso. classe, é, Anonymous New Action Listener. Ah, tá. mas eu fiquei em dúvida, porque naquele da thread lá tem um monte de método, né? Se você entrar nesse Action Performed ali da linha 36, ele cai numa Trinta e interface? seis É, trinta e se seis entrar aqui. nesse. Ou no Action Listener, se você entrar no. Ah, sim, ele entende que é Ah, ó. Essa é uma funcional, uma interface interface. funcional. É. Tem um único método e aí você implementa esse método, né? Então, é essa parada aí que eu tô tentando entender que é mais ou menos o exemplo ali que eu vi, que é pra a gente fazer dessa forma aqui, e não é dessa aqui, ó, que tá, quer dizer, no caso aqui, a interface é runnable, ó. Ah, então, Ah, estamos é entendendo. runnable. Tá certo. É. Aqui no caso da thread, o que que a gente vai, o que que é, a gente deu um new classe anônima da thread específica. E aqui tem um new runnable também, que é uma classe anônima também, só que é uma interface. Tá, tô entendendo, Cris. É que assim, a classe anônima pode ser tanto interface quanto uma classe normal. Pode ser os dois. É. Nesse Uhum. caso aqui Acho tá que usando sim. os dois. E só que para interface, a gente tem que ter pelo menos um método abstrato. Capite? Para ele Se você poder quiser acessar usar a aqui. Lambda, se quiser usar a Lambda, né? Aí precisa ter esse método abstrato. Ah, estão pegando a visão? Agora eu entendi. Então, eu criei uma interface funcional só para vocês darem uma olhada ali. Aquela function custom, o arquivo que Essa está ali aqui? no capítulo 7. Function custom? Essa aqui? É, é uma interface funcional. É, tem um nome Que da tem um método. interface, Uhum. ela recebe um T e um R, é o genérico, né? Uhum. Então, ela tem esse método apply, tipo, o apply vai receber um T e o retorno vai ser um R. Então, você vai passar qualquer coisa ali de um tipo T e ela vai retornar qualquer coisa que é um tipo diferente de T, né? Sim. E aí lá no main, eu usei essa interface ali na linha 48. Então eu peguei, eu quero uma function custom, que é aquela interface, né? Uhum. E aí eu defini o método lambda. Eu estou passando um X Mas ele e eu sabe que vou. é aquele apply, né? Ou é essa referência Então, o aqui? apply vem Ah, vem depois. depois. Primeiro, primeiro eu estou definindo só a função lambda. Então, estou usando a interface, aí vou definir essa função lambda. Ela vai receber um X qualquer e ela vai me retornar uma string concatenada com esse X. Ah, tá. O E aí, retorno fica aqui, ó. Depois da isso. função. Isso. Do lado esquerdo é Ah, o parâmetro que você vai passar e do lado direito é a implementação meu da Deus, é função. tudo ao contrário. É porque na nossa cabeça isso que é difícil inverter,
Porque pra mim, a gente já tá acostumado, né? A versão antiga. Aqui eu retorno, antes eu retorno, né? Porque os métodos. Antes eu retorno, aqui tá ao contrário. Ah, é. Bom, Que enfim. vai retornar Tem que pensar a assim. string com o X aqui, tá do outro lado da Isso. expressão. E aí eu pego essa function e Isso. E chamo aí o você vai apply. usar o apply. O apply é o método que vai executar essa função que você definiu na linha de cima. Uhum. E aí eu estou passando um inteiro, né? E ela retorna uma string. Então eu passo um parâmetro que é de um determinado tipo e retorno alguma coisa que é de outro tipo. Vocês Entendeu? estão, meninas, estão entendendo ou não? Entendeu? Eu entendi, mas a gente tem que. É meio Olha confuso. aqui, ó, o número informado é o 5. Foi isso que ele A retornou, né? Lambda tem mais. Agora o da classe anônima eu ainda estou viajando, tá? Mas é porque o da Lambda eu já usei muito parecido no Kotlin para você fazer, quando você faz um for each, você meio que usa essa estrutura de Lambda, né? Eu uso Parecido. direto esse negócio aí que aparece aquelas a Agora classe tudo cinza. da classe anônima, eu A não classe entendi qual o anônima objetivo, sabe? é porque antigamente você tinha que fazer esses, sei lá, criar esse listener aí pro botão, e aí você tinha que escrever esse monte de código, Dá um new, né? aí, E com o nome da é, classe. Mas tu só quer usar e executar ela ali naquele momento, não quer, não precisa, tu não precisa reservar um negócio na memória para uma variável da classe, né? Tipo, reservar um bloquinho na memória. Aqui no caso, eu só tô executando aqui, ó, por exemplo, nessa. Ah, eu quero executar uma thread, mas eu não vou usar essa thread de novo, eu só vou executar ela uma vez e deu. Essa é a ideia. é, ela não tá dentro de uma classe, você não tem lá class, thread 1, aí embaixo você declara thread igual a new thread, e aí faz as É, coisas. Não, você já chama new thread direto. tipo, aqui, ó, eu poderia fazer assim, né? Nome Isso, da declarar thread, variável. o que é o padrão normal que a gente realmente faz aqui. Não sei se eu. Qual é o problema aqui que eu fiz. Mas aí tu. Mas eu não quero reutilizar essa thread de novo. E aí faziam desse jeito, né? Eu vou criar ela uma vez aqui, deu executar, só que é um monte de linha. Ah, tá, E entendi. aí, essa é a vantagem da classe anônima. Eu só quero executar uma thread aqui e deu no final para, sei lá, terminar a conexão, fazer um request no banco. Eu não vou reutilizar essa thread. Então eu só vou fazer ela uma vez aqui, deu e eu não preciso nem botar nome. E aí, Ah, aqui, não, entendi agora. entenderam? Só que aqui, ó, com o Lambda, o que a gente está estudando agora é o fato de usar o Lambda ou não quando precisar fazer isso. Se essa é a vantagem. Agora eu tô entendendo. Eu uso muito, eu vejo muito classe anônima no aplicativo, só que ele fica tudo, na Aham, verdade, em interface, e eu não sabia. São as sim. interfaces que fica tudo cinza. Aí quando eu vejo aqui, eu faço assim, ó. Daí eu sobrescrevo, porque Pra eu dar o sei que request, tá né? usando Lambda, só que eu não sabia o porquê Uhum. disso. Agora a gente está estudando para entender qual a evolução, né? Ó, Então, mas o moço do vídeo, o Rinaldo, né, ele falou, ah, por que que foi criado o Lambda, né? Não foi para diminuir aí o código. Ele falou que foi criado o Lambda para usar ali com o streams, né? E aí você tem aquele monte Streams. de métodos lá de filter, reduce, map, né? Então o Lambda foi criado para usar ali com as streams. Mas aí simplificou essa parte, né, dessas classes anônimas aí. a finalidade era outra, na verdade. A intenção era outra. Da... Mas, É. cara, é uma funcionalidade É incrível. porque no Java 8, né, que entrou os streams, Isso. né? E É, Lambda também, né? Não foi no 8. Né? é tudo junto. Entendemos. Entendemos agora a classe anônima, né? É,
dá para fazer com interface e dá para fazer com classe. Quando a gente quer executar ela uma vez e não quer instanciar ela e reservar uma parada de memória para reutilizar ela, eu só quero rodar uma vez. E aí não precisa fazer um monte de código. Aí a ideia, vamos lá, agora vamos voltar ao nosso livro. Agora podemos seguir aqui, né? Agora a gente já sabe mais ou menos como é que é. Vamos dar uma pincelada só para fortalecer aqui o que a gente viu, né? Ali no livro. Vamos ver se bate, né? Vamos ver se bate. Que o uso dos lambdas e interfaces funcionais no Java 8. Daí a Cris veio com um exemplinho ali de interface funcional, né? Aproveitando. Eu não cheguei a ver o vídeo, Cris, mas obrigada a referência, eu vou conseguir ver depois. Com certeza vou ver, mas já trouxe o exemplo aí, né? Vamos passar rapidinho pra gente voltar pro código. O Java 8 introduziu interfaces funcionais, lambdas e referências de métodos para facilitar a criação de objetos de função, e a API de Streams foi adicionada para auxiliar no processamento de sequências de elementos de dados. Então, eles têm finalidades diferentes, né? Mas meio que elas se complementam ali, estão se complementando. Só que Streams a gente vai ver um pouco depois, acredito, né? Então, vamos chegar lá. E deve ser complexo. Aqui está dizendo que é para preferir Lambda à classe anônima. Por quê? Vamos ver. O histórico aqui, antes do Java 8, as interfaces com um único método abstrato eram usadas como tipos de função implementadas frequentemente como classes anônimas, que nem a gente viu ali. Era daquele jeito, né? Com um bloquinho ali. Exemplo, classificar uma lista de strings por comprimento usando uma classe anônima. Classificar uma lista de strings por comprimento usando uma classe anônima. Tipo, uma funçãozinha ali que tu faz uma classe usando uma classe anônima para fazer uma função ali que tu quer só no momento lá da classe onde tu tá executando. Problemas. A verbosidade, que nem a Cris já comentou ali, é excessiva, fica um monte de bloco ali. Pensa um ali no código, tudo bem. Imagina uma classe que tem um monte de coisa, né? Dificultava a programação funcional, porque isso não é funcional, né? É um paradigma diferente. Depois a gente vê também, a gente tem que estudar, vai ter que estudar um pouco o que é a programação funcional, porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado ali com herança, com outro paradigma de orientação objeto. É diferente, né? Lambda no Java 8, mais conciso que classe anônima. Mais conciso. O que é conciso? Me ajudem aí. Não tô conseguindo. Conciso. Um resumo, sei lá, Menos código. menorzinho, menor. Mais objetivo. Isso. Usar lambda para comparação de string, aqui ele tá dando um exemplo aqui. Arrays, assim era antes, né? Ou não? Não, assim é com lambda. Meio que parecido ali que tu tava fazendo, que tu fez ali, aquele exemplo. Aqui ele criou uma lista com 3 itens aqui, apple, banana, só vou aumentar aqui. E aí depois eu dou um collection.sort, passando a lista. Criei uma função, né? Tipo, abrir chave, porque essa função aqui é dois parâmetros. S1 e S2. Deixa eu ver aqui. Porque é o do compare, né? Integer compare. Ele tá comparando. É de 2 parâmetros. E aí ele tá fazendo tudo na mesma linha. Antigamente era. Tu fazia um bloco, né? Um bloco, abria a chave, tinha que declarar collection. Acredito que a gente iria fazer isso com new collection, né? Tipo, new collection, aí vai abrir ali, vai passar tipo a versão normal, sem fazer o lambda.
Aqui a gente faz tudo na mesma linha, ó. Tá? Dá pra jogar isso aqui no código pra ver, mas com certeza que ele tá fazendo um sort e dentro do sort ele tá chamando a função do integer compare aqui pra acho que é a. Ah, eu acho que eu fiz isso. Ai, eu tô louca, gente. Desculpa. É, Eu até teve. botei aqui já. Aqui, ó. Lambda exemplo 1. Tá aqui, ó. Olha que doido. Botei. Aqui ele alinhou. Ele ordenou. Mas notem que ele já é inteligente o suficiente aqui na ideia pra ele dizer, ó, fica cinza. Pra esse aqui, ele fica cinza. Já dizendo que Você- pode ser replaced por essa outra versão aqui, ó. Ah, Mas essa é mais outra versão, essa curtinha. aqui é com lambda. Essa aqui é com lambda. E aí essa aqui de baixo é com referência, que Eu já é disse, outra forma. Referência se final. você entrar nesse sort, o que ele recebe como parâmetro? É a coleção. A lista e o comparator. Ah, é o comparator. Se Ah, lembra? tá. A gente Aham. teria que Sim, criar um comparator. Eu me lembro. Nossa, essa parte eu me sim, lembro. sim. A gente tinha que Tinha. criar um comparator, uma classe comparator. É, tinha que criar anônima ou criava numa biblioteca mesmo que tu fosse usar uma vez só. Aqui faz tudo junto. E essa aqui já é outra forma que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ali sobre as referências. Aqui a gente tá falando de. Ah, não, eu voltei, vou passar pra frente aqui. A gente falou de classe anônima, mas aí o próximo item é as referências, né? Dê preferência às referências para métodos em vez de lambda. Olha só, um item meio que fala de uma coisa e o outro fala do outro para dar preferência a método com referência, que é com aqueles dois pontinhos, em vez de lambda. Que já é outra coisa, né? Mas, vamos lá, a gente já tá meio que misturando as bolas. Mas são duas formas de fazer a mesma coisa aqui, vocês conseguem ver. Aqui eu tô criando um comparator. Aqui é uma classe anônima que eu tô meio que fazendo esse comparator, né? Ou não? Eu não tô meio que criando uma classe anônima aqui nessa parte pra poder fazer um compare. Eu acho que não, porque ele não tem o new, Porque sabe? No outro. Mas ele recebe um comparator aqui, ó. Ele tem que É, receber uma classe comparator, só que aqui ele já entende que o resultado dessa função. Vamos lá. Se eu extraísse isso aqui. Aí eu fiz cagada aqui. Se eu dou um Ctrl X. Se eu botar aqui comparator, eu acho que ele entende que eu quero botar um comparator aqui. E ele vai aceitar aqui ou não. Ah, não, porque aqui falta tá um usando ponto e não. vírgula. Se você jogar um ponto e vírgula ali, ele não tira o erro? Opa. Acho que não, sabe por. Cannot Landing Object. Se você entrar na classe comparator, ela é uma. Aqui ele resolveu, Ah, né? Pode ver que ah, realmente tá retornando essa função aqui em Lambda, tá retornando acho que comparator. você tem que falar que é string. Se você colocar ali string S1 dentro do parênteses, onde está Ó, declarando os parâmetros, string S1 e string S2. olha, Porque ele Cris, é porque ele não sabe, ele não sabe o tipo, ele mais ou não sabe. menos. Ah, não, mas não deu certo. É mais ou menos isso, mas assim, ó, é só pra gente ver que ele meio que tá criando uma classe numa de comparator aqui também. Porque aqui tá recebendo no sort, né? Só que eu tô fazendo no lambda aqui. E aí tem a outra forma de fazer, que é essa outra forma aqui, ó. Meu Deus.
comparator, ponto, comparem int, string, dois pontos, length. Vocês entendem isso? É meio novo, ou vocês estão habituados já a usar referência assim, eu não tô. Já tá bem difícil para mim conseguir usar a Lambda, eu consigo usar já, mas é difícil para criar Se um. você entrar nesse comparing int, e onde que ele cai? Só para ver a No definição compare dele. int, aqui é um método estático, né, para ele poder ser acessado em qualquer lugar, recebendo uma functional interface, que nem você criou lá o exemplo. É uma função, é uma interface Aí entrando nela, apply as int. que tem Não. esse método. Apply as int. Ela recebe só um inteiro. Não. Ela retorna um int, né? Ela Recebe recebe um alguma generic. coisa. É confuso. String. Mas aqui, ó, acredito que esse aqui, o string é para definir o tipo, né? Porque pode ser um genérico. Pode ser. Eu poderia estar. Aqui no caso a gente quer ordenar string, palavras, né? Isso. Então. E por quê? Pelo quê? Pelo tamanho. É. Pelo Length length. é um método de string. Sempre que vem os dois. Tem um objeto, dois pontos, e aí vem um método desse objeto, né? Então, length é um Isso. método de string. Isso. Ele simplificou a vida, né? Esse método Sim. aqui, comparing. Meio que eu acredito que isso aqui veio depois, né? Pra facilitar. E aí eles já fizeram uma forma de usar como referência. Beleza? Vamos seguir ali esse aqui é um dos exemplos do mencionado, né? Usar lambda para comparação de string. Inferência de tipo, que é aquela questão ali. Não é referência, eu tô confundindo as bolas, mas isso aqui é inferência. Esses dois Mas pontos. aquele. O dois pontos é referência mesmo. Então, Inferência ou referência? inferência é porque ele deduz o tipo do objeto ali, né? Do dado. Que ele sabe ali que é uma string, porque você passou uma lista de strings, né? Ah, tá. Isso aqui essa inferência que ele tá falando é. ah, Sabe por essa causa do inferência aqui. S, por Essa causa do infer... S1 e S2 ali, né? Que ele faz a inferência que é um string, não é isso? Isso. O Então precisa compilador pôr o que é um deduz. string, né? O compilador deduz tipos pelo contexto. Pode ser necessário especificar tipos manualmente se a inferência falhar. Exemplo, Eu acho que dish. tem isso na versão nova, né, do Java, que você não precisa mais pôr o tipo, você põe var, e quando dá o new, ele faz uma inferência do tipo. Acho que Mas aí, eu é um acho que ele está negócio desse. falando a inferência, porque você passou uma lista de string. Então, como você Uhum. passou uma lista de string, ele sabe que o S1 e o S2 ali vai ser uma É um string. string, né? Ah, Ele deduz, né? Pelo parâmetro que você passou, que vai ser uma string. Esse daí acho que é mais novo, hein, Josi? Esse Duval É, aí. eu acho que é bem novo, né? É. 17 por aí. Aham. boa. Tá bem Tá, fácil, agora eu sei lá. entendi. Olhando o código aqui em cima, ele fez inferência. Eu não precisei especificar aqui que eu quero ordenar string, certo? Então ele já entendeu, porque tô passando uma coleção, porque ele também é genérico, né? Que nem a gente viu ali. São coisas. A única coisa que eu precisei fazer é mandar aqui a forma de ordenação, que no caso aqui é por length, é pelo tamanho da string, certo? E, ó, Isso aí. entendi isso?
E aí eu não precisei passar que ele é do tipo string, porque a lista aqui que eu tô passando ele já meio que É sabe, beleza. aquela hora que eu falei pra você, coloca string S1, string S2. Eu tava pensando nisso, né? Acho que ele não tá deduzindo que é uma string. Então, vamos falar que é string para ele saber que existe um método length, né? Boa, Mas isso. aí nesse caso é lista de words, é uma lista de string. Então ele sabe, é string. É mais complexo, né? Tem que saber o que tá fazendo. A gente tentou ali, eu queria mostrar que ele criava um comparator ali no retorno, mas devia. Agora eu não me lembro, mas era feito de uma forma bem tosca antes. Antes disso. É muito mais verboso, muito mais, né, cheio de classe. Uso de métodos de construção de comparadores. Usar comparator.compareInt, que nem a gente viu ali. Usar essa forma aqui é mais moderna. Só que aqui eu não. Aqui eu precisei passar o tipo, né? Só que ficou menos código Então, mas nessa daí. linha. Essa linha do que essa linha aqui. Um pouquinho menos, né? Porque aí você está usando o tal do method reference, né? Então você tem que pôr o nome do objeto, dois pontos, e é o método. O objeto e o método. Aí você tem que falar que é o length da classe string que você vai usar, né? Pra Pra comparar. comparar. Uhum. Compare int. Se fosse string, será que tem um comparing? Deve ter comparing outra coisa ali no comparator. Beleza? Agora vamos falar do Lambda com enum. Facilita a implementação de comportamentos específicos para constantes de enum. A gente já viu enum que dá para fazer várias coisas, né? Dá para fazer um monstro no enum. Dá pra fazer um sistema dentro do enum, que nem a gente já viu. Aqui ó, tem um exemplo de uma classe operation sem lambda, conforme mostra ali no livro, tá? Isso aqui a gente, se não me engano, a gente já viu no item 34. Vocês lembram? É meio que uma calculadora, né? A gente viu, né? E aí tem um plus, que é um somar, e tem as operações aqui, e aí para cada um dentro desse enum tem as operações apply, ó. Dá pra ver que tá repetido, né? Tudo repetido aqui, ó. Só que mudando a operação. Aí agora eu acredito que a gente vai poder fazer de uma forma bem melhor, menos verbosa esse operation aqui com o enum. E aí tem um método apply, que é esse método que tá chamando aqui dentro de cada opção do enum, né? Um método abstrato, certo? Aí aqui tem a opção mostrando como usar com lambda. Olha como ficou bonitinho. Eu botei ali no. Mas eu não saberia fazer isso. Agora eu tô aprendendo. Não saberia assim, tipo, do zero. Sem ter um exemplo. Agora eu vou começar a usar. Ah, tá aqui, ó, Operation. O que vocês acharam, meninas? Olha aqui, ó. Só que assim, pra fazer a leitura disso aqui é mais complexo, né? É um Mas, pouquinho. mas acho que é costume também, viu? Sim. Porque a gente tá tão acostumado a ver um monte de coisa escrita, né? Que você olha isso e fala, vixe. Então, aqui, olha a diferença. Vamos lá. Olha a diferença desse cara aqui para esse aqui. E por que que só tem plus e minus aqui e os outros? Por que não botou o divide, o times e o divide? Não entendi.
Ou que faltou eu que não copiei? Não tinha que ter um de cada um? Deixa eu ver aqui no livro. Pode ser. Ah, tinha mais, ó. Acho que eu que faltou copiar. E eu não tô conseguindo copiar aqui. Eu acho que aqui, ó, como eu abri no Edge, não sei se é por isso. Ah, não, isso aqui é uma imagem. Eu não consigo copiar essa aqui. Essa parte aqui. Ah, mas vamos implementar. Acho que eu falhei aqui, ó. Em colocar, vamos complementar. Aí tem o Times, que daí eu já vou treinando meu... Só que tá diferente a versão aqui do livro. Aí que tá, é que eu acho que eu criei esse exemplo aqui, baseado no livro, mas não ficou exatamente igual, vamos fazer igual. Só que eu acredito que ele faz a mesma coisa. Vamos ver. Acho que é igual. Não, tá um pouquinho diferente, ó. Aqui, É? ó, o plus tá passando Ah, o o símbolo. É o símbolo símbolo. antes. Eu vou fazer essa modificação aqui, ó. No primeiro... Copiar essa E parte aqui. você viu que ele tá usando a interface ali na linha 3, Double Binary Operator. É uma interface funcional. É. Só que ela já existe no Java, né? Já existia. Isso. Então, XY, lambda. Por que ele tá me reclamando aqui, ó? Ah, tá, porque aqui eu tenho que botar uma vírgula nesse aqui de cima. Beleza. Aí eu... E daí eu crio o divide, que é a divisão, com o bagulhinho aqui de divisão, certo? Vamos ler essa função aqui, o que ele tá dizendo? Essa parte aqui é o retorno, né? Que nem a gente viu. A parte é a função que vai retornar. A função, né? Que vai ser retornável. Então, vai retornar um x mais y, vai retornar um x menos y, esse aqui vai retornar. E essa parte da frente é os parâmetros, né? Isso, não é isso? Só que Isso aí. pelo livro ainda tem mais uma coisinha aqui. Por que eu tô tendo que botar um mais? Isso aqui é só... Ah, já sei. É que isso aqui no... É só o textinho, né? Para imprimir bonitinho, você põe o símbolo, né? Que aí você consegue colocar 5, aí o maisinho. Só pra ter se for imprimir ali o Isso. que eu vou fazendo. Então vamos fazer o upgrade aqui pra ficar igual. E esse aqui é divisão. E aí o que muda? Eu só vou... Eu tenho que criar um private... Opa. Um private final string symbol, que é o símbolo. E no construtor aqui eu também vou passar o string symbol aqui, só que eu vou botar bonitinho porque agora aqui, beleza? E a função é a mesma coisa. E a função não mudou, não. A função... Nossa, eu não tô acostumada a ler assim, deixar tudo na mesma linha aqui. Eu tenho tendência de fazer assim mesmo. Mas não faz muita diferença, né? Mas... Deixa eu só ver. Ah, tá. Aí falta o toString aqui, que é dá um override
isso no toString. Para eu poder, quando for usar essa classe, daí ele já imprime o símbolo, que é essa primeira parte aqui. Beleza? Então é isso. O enum com campo de objeto de função e comportamento específico para cada constante. Vamos ler essas partes preta aqui do livro, que eu acho que... Lambdas não possuem nomes e documentação. Como assim? Se um cálculo não for autoexplicativo ou exceder algumas linhas, não coloque-o em um lambda. Eu adoro essas dicas que é enigmática do livro, que a gente fica quebrando a cabeça. Se o Ele cálculo, fala para usar, mas depende, né? se o cálculo não for autoexplicativo ou exceder algumas linhas a mais, então não usa. Não usa o lambda, usa outra coisa. Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Se ficar muito complicado e ficar, né? Tipo... Porque aqui ficou meio autoexplicativo, eu consegui ler. Consegui, porque é meio simples, né? Mas imagina se tem mais coisa. Vamos lá, vamos seguir em frente. Limitações. Alguém quer ler essa parte aqui no final pra gente finalizar a partezinha? Quem quer contribuir com a leitura? Eu não mandei o link pra vocês, vou mandar aqui. Se alguém quiser ler no chat. Também. Alguém quer ajudar? Eu posso ler, sim. E Limitações dos lambdas. Lambdas não têm nome nem documentação. Devem ser curtos e claros. Não podem acessar membros de instâncias de enum. Não podem ser usados para criar instâncias de classes abstratas ou interfaces com múltiplos métodos abstratos. Não podem se referenciar diretamente. Usar this. Classes anônimas ainda têm lugar. Úteis para instâncias de classes abstratas e interfaces com vários métodos. Referenciamento próprio dentro do corpo. Melhor opção para criar instâncias serializáveis de objetos de função. Considerações de serialização. Evite serializar lambdas ou instâncias de classes anônimas. Use classes aninhadas estáticas privadas para objetos de função serializáveis. Conclusão. Lambdas são preferíveis para objetos de função pequenos e facilitam a programação funcional no Java. Use classes anônimas apenas quando necessário, como para tipos que não são interfaces funcionais. Lambdas abrem portas para técnicas de programação funcional que eram impraticáveis antes no Java. E aí, o que vocês acharam do Lambda que veio para possibilitar mesmo, né, a programação funcional? O Java consegui fazer, então dá para fazer programação funcional no Java. Foi uma evolução que o Java teve, porque senão ia ficar só na orientação a objeto. Aqui também é um outro paradigma que também é bom, mas também eu acho que só funcional também não... Eu acho que usar os dois quando for necessário é bacana. Isso que é tão incrível assim do Java, que ele se manteve, né? Mesmo assim, mesmo tendo as dificuldades, as complexidades, ele foi conseguindo evoluir, né? E o que é difícil? O difícil é para nós aprender a mudar a cabeça, que nem mudar a cabeça do jeito de programar. Fica diferente, desprogramar a mente de um jeito diferente, que a gente ficou acostumado mais antigo. Alguém quer fazer um comentário sobre esse item? A gente ou fica por aqui e deixa o próximo para outro dia, que na verdade eu preparei aqui pra gente ir até esse item aqui,
ver a das referências. Mas ele é curtinho, ó, não tem muita. É aqueles 2 pontinhos. Que é o que tem aqui, não tem muita coisa. Dá pra tocar ou vocês já tem que sair? Vocês querem. Eu tô de boa. Vou precisar sair daqui 5 minutinhos, tá, gente? Tá bom? Eu também vou precisar sair. Então tá. Mas quem ficar aqui Mas se puder vocês ficar. quiserem continuar, gente, Eu pode acho que continuar. não vai muito longe. Eu acho que só mais Vou uns. ficar mais um pouquinho também. Acho que só mais uns 10 minutos a gente. Porque eu acho que esse item aqui de referência não é muito complexo, né? O que tu acha, Cris? A gente já Acho que viu, não. né? É. A gente meio que já viu ali. Até eu fiz um outro exemplo aqui, ó, desse para facilitar o entendimento dessa questão aqui de referência. 5 exemplos. Eu vou resumir aqui. Aqui, ó. Tem essa tabelinha aqui, esse item. Fala dessa tabelinha aqui, ó, de referências para métodos. Por exemplo, para a gente comparar. Vamos ver um pouco maior. Porque no livro, basicamente esse item é só para a gente ver a referência, o que muda usando aqueles 2 pontinhos. Aquela referência ali. Só que no livro tá assim, ó. Que é a mesma aquela tabela ali. E aí tem 5 tipos, se não me engano. Estática, tipo estático, tipo limitado, tipo ilimitado. Isso aí que a gente, eu acho que vai ter que estudar, demorar um pouquinho pra entender, assim, se habituar. E fica de tema de casa a gente entender essas... por que é esse nome, esses nomes, esses tipos. Mas aqui ele mostra uns exemplos de lambda, usando lambda, ó, que a gente já tá um pouco mais familiarizado, essa parte aqui à direita, usando lambda, que é parâmetro e retorno, né? O que a gente quer como retorno. E aqui, meio que nem aquele exemplo que a gente viu ali, passando o tipo integer e o método, que é a função, que é o mesmo parsint, ó. Dá pra ver que é meio parecido, certo? Só que esse aqui é estático. Limitado. Aí tem essa diferença. Eu botei ali no código pra gente dar uma olhada e executar ali. Na verdade não vai dar pra executar, é só pra ver, porque eu não coloquei em teste. É só pra ver o antes e depois. É a mesma coisa que tá ali naquela tabela, ó. Depois, se vocês quiserem baixar, são versões diferentes de fazer a mesma coisa. Então, vou dar uma encurtada aqui no... Achei importante a gente só passar aqui nesse texto e entender por quê. A questão da concisão, né, que a gente falou, que é, tipo, diminuir código, no meu ver. Meio que fica mais sucinto, né? As referências para os métodos são mais concisas que lambda. Então, nesse caso de referência, encurta mais ainda. Exemplo, incrementar valor em um map usando merge. Vamos ver. Aqui não mostrou o código de exemplo, mas usando merge. Encurtar. Não é esse aí de baixo? Tá aqui. Se bem que ele tá usando no integer, né? O método Mas de ele tá usando referência. aqui, ó. O sum, que aqui iria ter mais alguma coisa que ele encurtou. Lambda count, count incremento. Lambda count incremento. É meio que igual aqui, o retorno é igual para referência para um método. Aí ficaria o integer, 2 pontinhos, sum. Dá um nó ainda na cabeça, né, de pensar desse jeito, mas estamos aqui para aprender, né? Aprender essas novidades do Java que não são tão novidades assim, né?
A gente tá correndo atrás, vamos dizer assim. Estamos correndo atrás para quem ainda não usa, né? Redução de boilerplate, para quem não sabe, boilerplate é aqueles copy-paste, que a gente fica fazendo copy-paste de código em tudo que é parte. Remoção de parâmetros inúteis, né? Aqui dá pra ver bem assim, ó, olha a diferença aqui, ó. É meio que uma repetição, é um copy-paste praticamente, só que aqui tá numa função e aqui aí vai encurtar usando isso aqui, usando referência para método. Nesse caso, foi melhor, foi mais útil usar essa forma. Aí aqui tá um exemplo, usando o merge, né? Que na verdade eu nunca usei esse merge, incrementar o valor em um map. Mas é um método que eu acredito que um stream, talvez, né? Depois a gente vai ver pra frente. Eu acho que é mais usado. Aí aqui tem a chave, um valor aqui. E um integer e sum. Vocês já usaram esse merge no map? Depois a gente vê. Ainda não. O que retorna? Map assim, não. Acho que eu vou ver. Não sei se eu acho que eu não coloquei aqui. Dá pra mim copiar e colar ali pra ver. Ah, não, teria que criar um map ali. Mas enfim, depois a gente pode fazer mais. Fica tema de casa aí, a gente entender esse merge. Mas o foco aqui é a gente ver como fica mais conciso, né? O foco é esse. Uso eficiente de referência para método. Documentação útil em lambdas. Em alguns casos, o nome de parâmetros em lambda pode fornecer a documentação útil. Quando ele fala documentação, a gente fica pensando, né? Que documentação é essa que ele tá falando? Eu acho que é você dar um nome de variável, sabe? Um nome significativo, assim, que você bate o olho e entende o que aquela função está fazendo. Ali naquele x mais y dava para entender, né? Mas se fosse uma função mais complexa, talvez tivesse que ter um nome melhor, né? Para os parâmetros. Eu acho que é isso que quer dizer em relação à documentação. Não é aquela documentação que vai explicar o que tá fazendo o código, né? Não, É uma não. documentação visual, né? Acredito, assim. Essa É, documentação visual. o nome das variáveis, dos métodos, seja. Método não, né? Porque Nomes. é lambda. Nomes, Só né? vai ter. Vai diminuindo É. cada vez mais, a gente já não sabe mais o que tá fazendo. Não tem mais nome, a classe não tem nome, a interface não tem nome, os parâmetros não tem nome. Meu Nada Deus. tem nome nesse negócio. Vai encurtando as coisas, vai ficando mais complexo. Conversão de lambdas para métodos. Se um lambda for muito complexo, extrair o código para um método separado e usar a referência para esse método. Aí aqui tá finalizando aqui falando aqui desses do IDE, referência para métodos, sugestões de IDE. As ideias sugerem a substituição de lambda por referência, que nem a gente já viu ali, né? Viu várias, que nem aquele naquela classe lá do que ele fica pedindo para encurtar, que a gente viu ali nesse exemplo aqui, ó, ele já fica dizendo, ó. Nesse caso, para fazer o replace para lambda, mas tem outros casos que ele já diz para fazer para referência. Acredito eu também. Substituindo de lambda por referência também. Aceitação de sugestões, geralmente a aceite de sugestões, mas avalie o caso. Não sai aceitando qualquer sugestão ali, porque depois, uma vez, meninas, apareceu no código assim, que nem eu vi aqui, um monte de tal coisa, daí eu cliquei assim, replace. Fiz o replace, depois mudou coisa lá um monte de classe. Mudou A gente todo o faz rollback. projeto. Eu nem vi o que era direito. Eu fiz assim, tá sugerindo, deve ser melhor, né? E aí eu mudei coisa que eu nem sabia em todo o projeto. E depois para se lembrar o que tinha feito.
Para voltar, eu não sabia muito. E aí agora eu tô tomando mais cuidado para ver o que as sugestões, né? E às vezes eu não aceito essas sugestões da ideia, não. Né? Tem que ver bem, é que nem naquele caso ali, agora a gente já sabe, né? Quando que ele tá sugerindo. Mas tem coisa que não é. Exceções e considerações. Lambdas mais concisos, às vezes lambdas são mais concisos que referências. Às vezes é o contrário. Aí tem que ver o que fica mais visual. Eu acredito que nem a gente tá vendo aqui, se ficar muito difícil de ler e fazer, aí não faz, né? Nem tá fazendo. Referência para método. Aqui ele deu um exemplo aqui. Action. Método action. No lambda ficaria assim. A funçãozinha entre. O que isso é? Não é chave. Como é o nome disso aqui? É. Parênteses. Parênteses. Nossa. Parênteses. Parênteses. E aí ficaria assim. Olha como fica diferente. Só que aqui a gente coloca o nome o nome da classe. Essa é a diferença. E lá ele tá chamando anônima, né? Classe. É. Quando o parênteses vazio ali seria É, a classe anônima, né? Ele só chama. então, eu ainda tenho dúvida se isso daí é considerado como uma classe anônima, porque é uma lambda, né? Aí É. ele não está passando parâmetro, porque está só o parênteses, né? E aí ele vai fazer alguma ação, mas assim, não está passando nenhum parâmetro Uhum. à esquerda. É. Eu não Porque sei. normalmente ele Não, passaria se fosse usar no action, né? Mas como não usa nada, Isso. passa não. Então, eu fico em dúvida se a classe anônima é E quando é a tem aquele opção new. anônima. Mas lembra que lá no, naquele run tinha um new, ele sempre fazia um new alguma coisa. E na Lambda ele É. não coloca new, ele já joga direto a já função que ele vai joga. fazer. É que nem a questão do comparator ali que eu tentei ver e mostrar. Mas Uhum, ele ele cria. Se tu botar a função e a função tá retornando uma classe, uhum. ele já meio que entende e ele cria. Tá meio que inferência, né? Seria essa. Por inferência, ele já sabe que ele tem que criar. Então, por baixo Ah, dos panos, vamos perguntar pro Gepeto o GP, se agora eu a sei o nome. Lambda cria classe. Acredito que sim. Em alguns casos, sim. Função identidade. Aqui, função identidade versus o que é melhor. Ai, a gente já viu esse negócio aí, viu? Em algum capítulo. Uhum. Eu Função lembro disso identidade. daí. É, que Então, tipo o que você está passando é o próprio parâmetro. É meio esquisito, mas a gente viu em algum Hum... lugar isso no livro. Nossa, agora eu não lembro também. Tipos de referências para métodos tem aí todos esses aqui que a gente falou ali. Aí a gente vai. Isso aqui é só conforme a gente é for depois, usando. né? Eu ainda não sei por que tem o nome estático isso, por que tem nome limitado esse tipo, por que tem Que nome parecem ilimitado iguais, né? esse. Parece iguais. Ainda não sei É pra, identificar por que um é o construtor de classe. Tá, isso aqui já é diferente. Olhando tem aqui, o Neo, né? tem um new Aí aqui, é, tá? Beleza. E esse aqui, construtor de array. Beleza, tem um array aqui, dá pra entender que tá criando um array. Mas por que esse aqui é limitado? e o estático parece igual, né? O ilimitado com estática parece igual. É, essa parte aqui. Enfim, aí a gente vai ter que estudar e entender a diferença aqui. Mas dá pra gente ver que ele tá sugerindo formas diferentes aqui pra gente. Ou usa lambda ou usa a referência de método. Conclusão: preferência pelas referências para método. Use referências para método quando
forem mais curtas e claras do que lambdas. O uso de lambdas, prefira lambdas se eles forem mais concisos ou se fornecerem melhor documentação, ou seja, tiver um nome e dá para entender melhor. O que dá para entender melhor? Né? A gente já tá olhando aqui, já tá... Ih, o que tá fazendo isso aqui? Não sei. Vamos ter que botar no código. Aí, para finalizar, que eu só queria mostrar para vocês, para não estender... A gente passou aí 10 minutos, né? Não foi nem 10 minutos. Essa classe aqui, lambdas, exemplo 2, tem aqui, ó, um exemplo para cada. Referência para método estático. Então, antes, ele fazia assim, com lambda. Ó, function, aí ele criou uma função. Function é um functional interface. E aí ele criou com string integer. Aí aqui ele tá... Nesse caso aqui, ele já tá dizendo replace lambda com método de referência, que é o de baixo. Ó, ele já tá dizendo aqui que pode ser assim. Nesse caso aqui, esse é o caso mais simples, né? Que dá pra entender, olha só, muito parecido. Dá pra gente entender que eu quero passar o tipo integer usando esse método, né? Tranquilo. E esse é o método estático, chamado estático. Agora, os outros, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só ler. Utiliza um método estático de uma classe. Ah, eu acho que é estático porque é o método estático. Vamos ver. Ah, tá, ó. Sim. ParseInt é um public static int. Nossa, Por isso. meu Bem Deus, tinha fácil. que olhar dentro da classe. O Quem parseInt é quer o saber? static. E retorna um inteiro. Beleza. Agora, a referência para método instância limitada, vamos ver. Aplica um método de instância já existente em um objeto específico. Aplica um método de instância já existente em um objeto específico. Nossa, não entendi. Vamos ver aqui. Verifica se um instante... Ah, tá. Se um instante de tempo é posterior a um momento físico fixo. Não. É porque ele criou aqui um instante, né? Um instante, uma classe que é tipo... Aqui retorna uma data, né? Que é tipo antes a gente usava new date, né? Agora a gente usa instante pra... Eu não sei se é melhor ou pior do que usar a data, mas essa é outra forma de pegar um objeto de tempo, né? Aí aqui ele tá usando um predicate, que é um functional interface, que deve ter um método aqui, ó. Um método isAfter. E esse método isAfter não é estático. Acho que eu entendi. Não é estático. Porque lá no primeiro exemplo, ele está pegando o objeto integer, o parseInt do objeto integer. Nesse de baixo, ele declarou uma variável null, jogou lá o valor null na variável, e aí ele está chamando o método em cima dessa variável, né? Não está chamando em cima do instant. Ah, uhum. Dando a linha 30 ali, você criou o null, que é uma variável instant null, e aí depois você fez o método de referência à variável, na instância, né? Que ele está falando, instância já existente. Aplica um método de instância já existente, que é esse now aqui, certo? Em Tipo, um ele objeto criou o null. específico. Que objeto específico? Esse aqui que é o predicate que ele criou de instância. Acredito que é isso. E ele é limitado por quê? Essa é a pergunta. Por que é limitado e o outro é ilimitado? Agora a gente vai entender. É uma questão do nome, né? De método limitado. Tudo bem, eu entendi que eu tô chamando um método de um objeto
que eu tô passando atribuindo a outro, e eu tô chamando um método que não é nem estático, ele é um método normal aqui. Public. Só que ele usa um comparator aqui. Também não. É um método normal. E aqui ele trocou. Now is after. É mais simples, né? Eu entendi o que tá fazendo. Aqui ele tá chamando um is after. E o predicate, Gi? Hã? Entrar no o predicate ali. O que tem? Ele é uma interface. É um boolean. Ó, ele recebe um T qualquer e retorna um boolean. Aí aquele is after retorna um boolean. Vamos ver onde é que tá. Não tô Ah, o primeiro. Na linha 49, Esse aqui é o teste? ó, ele... então, mas ele recebe um valor e retorna true ou false. Mas ele tá. Esse Você aqui diz é que ele não uma. tá chamando teste, né? Não, é que esse predicate aqui é só uma interface. No caso aqui ele criou meio que um objeto. É que eu não tô chamando o método do predicate, né? Esse objeto aqui. Não. Eu só tô atribuindo. Esse is after. Esse predicate. Então, mas se Fiquei meio você, confusa agora. se Agora você tu me for lá, confundiu. O que tá se você fazendo? for ali na função e você chamar is after now 1.teste, tipo na linha seguinte, porque ele definiu a função is after now 1 ou 2, né, que seja. Você jogar is after now ponto teste e aí você vai passar uma data, uma hora. E Eu aí ele vai posso te passar retornar uma. true ou false. Porque na linha de cima, ele só definiu a função. E aí, para você usar a função, você tem que chamar o teste. Ou qualquer outro método ali, né? É, O é uso que do como você... predicate. Daí. O uso do predicate vai ser. Opa. O uso do predicate aí, pode ser qualquer coisa, né? Que eu quiser usar aqui no caso. Como vai Então, mas usar? a interface funcional é o teste. E as outras funções, elas já estão definidas ali dentro do predicate. A que você implementou é essa teste. Se você olhar na classe predicate, tem um monte de funções, mas aí já deve estar com implementação pronta. Deixa eu ver. Eu fiquei meio confuso isso aqui. Tá vendo? Esse end. Esse end já está implementado. Sim, já tá implementado. E esse Então, aqui, se esse você aqui é o olhar, único que não esse tá. é o único que... Isso. Entendi ele é abstrato, né? Ou não é que é abstrato, ele Isso. é de um tipo que... É uma interface funcional e o método que você pode implementar é esse teste que só tem a assinatura dele. poderia... Os outros já Os outros estão eu poderia chamar implementados. só. Só posso chamar se eu quiser. Entendi o que tu quis dizer. Mas beleza. Meninas, uma dúvida. Aí nessa linha 31, esse T, o quê? O T é o parâmetro do lambda. Mas aí a gente não passa nenhum valor nesse daí. Não, tá. É aqui. Como é que eu vou explicar aqui? O lambda é aquela função. Tipo uma função. É que aqui a gente não botou, né? Normalmente o lambda é assim, né? Mas o É a mesma T, coisa. imagina que é um parâmetro genérico. qualquer que você vai receber na função. E aí você vai receber esse parâmetro e você vai passar para esse now is after. Ele não tem valor, esse T. Não, você está Ele só só vai definindo. receber algo.
Você está definindo o que essa função vai fazer. Ela vai receber um parâmetro e esse parâmetro ela vai verificar se é is after. Is after now. Se é depois do now, que é o instante de agora. Você está definindo uma função, mas você ainda não está passando um parâmetro concreto aí para essa função. Aí na linha 34, quando você chama essa função is after now e põe o ponto teste, aí você passa o parâmetro now. Foi o que a gente escreveu lá. Eu vou fazer desse aqui, ó. Daí eu vou usar o now, né? Now de novo, mas é de outro jeito aqui. Não sei nem se você poderia usar um local date, sabe? Tipo, passar um local date com uma data específica. Porque você criou uma função que vai verificar se uma data que você passou é antes ou depois Ah, tá, de entendi. now. Esse T ainda só tá é uma definição, ainda não tem nada. Não tem um valor. Nesse genérico, teste né? que vai passar outra coisa. Entendi. É meio que Isso, quando você genérico. chama o Tá. teste, aí sim você vai passar um valor e ele vai verificar, usando essa função, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Esse predicate Entendi. aqui é uma interface funcional, né? Então eu acho que a gente não está muito habituado a usar esse tipo de classe. Que a gente cria definindo, né? Pelo que entendi aqui, eu estou criando um predicado, que é uma classe funcional, só para definir, passar como é que eu tô criando ela, mas passando já um comportamento, né? Uma função, definindo. E aqui usando o lambda é meio genérico. É meio que. Não tá aqui usando generics, mas é como se fosse, Então, né? ST. Se eu botar aqui. Então, mas esse predicate, a intenção dele é retornar true ou falso. Você poderia criar um predicate, sei lá, para ver se que recebe uma string e ver se dentro dessa string tem a letra A, por exemplo. Então seria um predicate de string. Tem uma Deve função, né? funcionar. É uma classe que tem uma função específica, ó. Procure. Aqui tá definindo meio que um is after. O que ele tá fazendo? Ele tá definindo meio que uma comparação aqui. Não é um comparator, mas ele vai retornar Então, um boolean, né? Se é true ou false. Então, mas ele está usando is after porque o predicate está recebendo esse instante, que é uma data. Se eu criasse um predicate recebendo uma string, por exemplo, eu poderia ter um método para verificar, sei lá, se o tamanho da string é maior que 5, né? É super flexível, né? É um método que você vai criar, uma função que você vai criar que vai retornar true ou false. Mas você pode passar qualquer coisa para ele. É tipo genérico mesmo, né? E aqui ele Aceita faz um string, teste. int. E aí ele faz um teste. Agora que eu tô entendendo como é que funciona esse predicate, que tem que entender, né? É que ele tá fazendo meio que uma premissa, né? Uma função assim, que aqui ele nega, ou é um ou outro, se ele é igual, ó, já tem aqui, se ele é igual. E o is after, o is after é uma função do instante, certo? A gente está usando uma função que não é nem do predicate, a gente só executou no teste aqui, né, certo? A gente usou essa interface funcional para executar o teste, mas quem definiu a função foi o instante aqui, no caso que ele está recebendo. Poderia ser qualquer uma dessas outras aqui, pelo que eu vi. Tenta criar uma ali só pra antes, gente. ou é depois, é igual do string. Tem várias coisinhas aqui, ó. Qual é o teste? Então lá no. Pode ser aí mesmo. Cria assim, ó, predicate na outra linha. Pode ser string. Aqui, tá? String. Beleza. Tchau, tchau. Já passamos. A gente já Obrigada. tá devaneando aqui. Tchau, tchau. Nossa, ele já sugeriu string is empty? Já Ô, usando louco. referência. É doido ele dá adivinha.
Dá nem pra ser criativo aqui. Doideira. Mas era isso que tu tá pensando? É, tipo assim, a gente criar um predicate com outro tipo de dado, né? Pode ser string, ele vai verificar se é vazia. Se é Então, vazio, o que esse método aqui é, é do string isso. que ele tá chamando, né? Aqui ele tava chamando do instante, mas pode ser qualquer coisa. Como eu tô usando aqui um string, ele vai chamar do string. Isso. E aí o E predicate, como é que eu vou usar aqui? Eu aí, vou testar. exempt, Vou fazer o teste. teste, e aí você passa a string. Aham. Assim, é diferente, né? É um método totalmente diferente, mas está usando predicate, E porque se você eu passa passar um nu aqui, parâmetro. ele aceita nu, aceita, ó. Porque ele aceita qualquer coisa. Uhum, Então, aí o que que sim, ele vai dar? Ele vai dar provavelmente quando ele executar, ele vai dar uma é. mensagem, o false, né? Vai dar o exempt, Eu não sei se o true. exempt vai aceitar nulo, né? Não Eu acho que sei. true, eu acho que vai dar true. Porque o exempt, Uhum. ele valida se tá. Ah, não, ele pega o É, length, mas ela tem vai length, dar vai um dar no erro. pointer. Vai dar um no pointer. Aqui Vai nesse dar caso. erro. Vai dar um no pointer, mas assim ele vai retornar false. False. É. Olha, Mas deu pra entender, agora Marina? então, agora eu entendi. Deu. Deu sim. É que eu Deu não pra entender que aí só tá definindo um comportamento e depois que a gente vai usar passando o parâmetro mesmo. Ficou bem mais claro. Isso, isso. E tem várias interfaces funcionais, né? Tipo, o predicate retorna true ou false. Aí tem umas outras função, recebe um parâmetro e retorna outro, né? Tem várias. Gente, a gente precisa usar mais interface funcional, porque daí a gente evita de a gente criar um monte de classe e é genérico, né? Meio que muito É, bom. também. Vamos pro próximo. Agora é ilimitado, por que? Não sei. Ilimitado. Vamos ver o ilimitado. O ilimitado, que ela diz, aplica um método de instância, que no caso é a instância que ele. De instância que dá um new? Não. De uma classe para qualquer instância de uma classe. Agora bugou. Converte uma string para minúsculas. Aqui o que está fazendo? Ele cria uma function, que é também uma functional interface. Que daí tem outra função, né, Cris? Esse aqui é outra functional interface, deve ter. É. Uhum. E no caso aqui. Vamos ver o que tem diferente aqui. Então, nesse caso aqui, ele tem um apply, ó. Para aplicar. Olha a diferença. Esse aqui, ele tem um teste, certo? Para validar alguma coisa. O predicate. E o function tem um apply, que no caso é para aplicar, para fazer alguma coisa, né? Então, vamos lá. E ele recebe um tipo de dado e retorna outro tipo de dado. Porque você É, viu lá que é T e R, né? vai converter. Ai, tô entendendo. É, Mas por que é é. ilimitado? Não sei. Então aí ele recebeu string, sei lá. Entendi não. String. Por quê? Porque represent function that accepts one argument and produces a result. Então, o T, que no caso é o primeiro string ali, o que é? The type of the input. E o R é the type of result. Então, um é um parâmetro, o outro é o resultado. Tá? Que pode ser de tipos diferentes. Eu poderia botar eu tô passando uma string, eu vou retornar um integer. Sei lá. Mas nesse caso aqui não aplica, né? Ou um boolean. Mas se eu usasse outro método para validar. Isso. Nesse Uhum. caso, como eu quero retornar converter, eu tenho que enviar e receber do mesmo tipo, né? Então aqui, ó, ele tá. E esse str aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser T, é meio generics. Poderia ser qualquer coisa, só para dizer que eu tô passando um T,
ou eu tô passando um string. Eu acho que ficou mais bonitinho usar um string aqui, ó. É só um nome, né? Qualquer nome. Eu tô passando um string e tô recebendo um string to lowercase, que eu quero diminuir tornar minúsculas. Todas minúsculas. Olha que legal. Aí, nesse caso aqui, usando referência, fica string to lowercase. Só chamando a função. E aqui não tem E aí, como é que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar quando eu der um apply, né? Ou não? Ou ele já tá É, fazendo? Quando eu der um apply. é o apply. É. Eu vou mandar um teste tudo grande e ele vai me retornar um teste tudo minúsculo. Beleza? Depois a gente eu posso fazer um main, na verdade o meu main tá vazio aqui. Mas eu não executei, a gente pode fazer. Mas deu pra entender, né? Esse aqui. Só não entendi porque que é ilimitado. Porque ele... Não sei. Agora esse outro aqui de referência para construtor de classe. Cria uma instância de uma nova classe. Cria uma instância. Criação de um novo tree map. Olha aqui, ó. Tem um supply, que deve ser um functional interface, outro tipo. Vamos lá. Aqui só tem um get, ó. Não tem mais nada. Então, eu só vou retornar dar um new. Ah, entendi. Ele não tem função nenhuma, assim, tipo assim, é só criar. É só de criação. Então, eu tô criando um tree map aqui com dois tipos. Dois tipos aqui. E aqui ele tá usando um new. E aí, nesse caso, tree map, dois pontos do ponto, new. Dá pra usar um new assim, desse jeito. Que ele já entende que eu tô querendo criar uma classe. Criar uma classe, uma instância. Sem precisar dar aquele new, sabe? Passar os parâmetros daquele jeito normal que a gente faz. Porque o que eu faria? O jeito mais tosco e comum que a gente está acostumado a fazer. Como é que ficaria? Ficaria assim, né? New. Olha, que grande. Ah, mas daí eu teria que implementar o TMAP. Um É só, que ele né? tá com aquele supplier na frente, né? E Ó, tirar o olha como é que supplier. ficaria. Vamos botar o antes do antes. Primórdios. O antes do antes é assim. Entre map 0, vou botar aqui 0. Ah, faltou um ponto e vírgula. Que daí ele já pede pra... Por que ele tá reclamando aqui? Eu não coloquei o ponto e vírgula? Eu coloquei. Então, mas se fosse o... Antigamente a gente nem teria esse supplier aí na frente, né? Você ia criar um... Ali na linha 61, você ia Ó, jogar trimap direto, né? assim. 61. Eu digo, esse supplier que tá antes do trimap, Ó, você não teria ele, né? Você tava criando o trimap normal, né? tô Da criando um forma objeto. tradicional. Isso. Que É. eu acho que é o jeito mais tosco e antigo de se fazer. Só pra Uhum. dar uma comparação. Aí aqui ele tá dando um override desse método aqui. Aí eu vou chamar o get aqui pra ele criar. Uhum. Que é a mesma coisa que ele tá fazendo aqui, ó. Porque esse interface aqui, ele só dá só tem o get, né? Esse supplier aqui, ó. Ele tá implementando esse método. Uhum. Ah, sim. Ah, então, aí é a tal da classe anônima, né? Isso! Aí É. fica igual aqueles. Aí aqui, ó, ele já fica dizendo, ó. Uhum. Muda aqui pra aquele jeito. Meio que ele removeu. Cadê?
Ele removeu, ele Ficou tirou. tão curtinho que Remove você... esse cara aqui que tu não tá usando. Ah, tá. Foi o que ele disse. Olha o que eu falei e acabei fazendo a mesma coisa. Eu aceitei a, Aham. a ideia dele aqui. Ele, não, eu vou usar, cara. Peraí. Vou dar um get aqui. Faz de conta que eu tô fazendo alguma coisa. Pra ele não excluir. Pra ele não excluir. Agora ele vai dizer pra dar um replace com Lambda. Ó. Olha, Ah, mas ficou tá. Agora ele não diferente. excluiu. Não excluiu porque eu tô usando. Mas olha, ficou vazio e nu. Ficou meio que Nossa, diferente. esquisito isso aí. Ficou esquisito porque ele não criou nada. Eu vou dar um. Mas ele entendeu. Eu tô usando o Lambda. Só que ele não criou nada. Aqui no caso ele fez bonitinho. Eu quero criar alguma coisa. É que ele Vai dar no sugeriu. pointer, no get. Ele sugeriu coisa errada, né? Aqui ele errou. Aqui ele não entendeu que eu queria criar um novo. Mas eu vou deixar como tava antes. Só pra gente ter uma ideia de como era. Opa, caiu umas paradas aqui. Tá, estamos entendendo. Antes do antes. Tipo, dinossauro. E aqui, a gente vai entendendo as diferenças. Ah, consultor. Só esse ilimitado com limitado. Agora aqui que eu não entendi por que é um ilimitado e outro limitado. Mas não entendi como é que tá funcionando. E aqui deve ser mais ou menos a mesma coisa do construtor aqui da classe. Só que no caso aqui ele tá... esse aqui tá usando um functional interface. Conforme a gente já pressupõe que ele é um meio que igual ao outro. Só que representa a função das accepts value arguments. Bem parecido, né? Com o outro. Qual a diferença? Ele só Mas tem esse um aí só parâmetro. aceita int. Só tem um parâmetro. É, mas é de ser int. Perdão. É um apply com int. Mudou a assinatura aqui, né? Aí, então, ele fez assim, ó. É isso, né, meninas? Não sei se precisa explicar mais. Esse aqui é com array, né? Um array de int. Aqui ele tá usando lambda e ele botou o nome len pra fazer referência aqui. Deu um new. E aqui ele deu um array direto aqui, new. Fechou? E é isso. Fechou. Nossa, eu tô morrendo aqui. Vontade de tossir. E aí eu já vou passar vírus pra você. Não, né? Não. Ainda bem que a distância não tem. Nossa, a gente aprendeu muita coisa hoje. Valeu a pena mesmo que a gente passou do horário aqui. Peço desculpas. As guerreiras que ficaram aí. E é Deu. isso. Valeu, Cris. Valeu, Marina. Valeu, meninas. Valeu, meninas. Depois a gente sobe lá e se fizerem boa noite pra vocês. alguma coisinha lá, avisa a gente no grupo. Bom descanso. Beleza. Bom descanso. Vocês também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, meninos. Tchau.